quero ler o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, e o versículo é 1, apenas um versículo. Lucas 11:1 diz assim, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aleluia. O texto em que nós lemos, os discípulos se aproximam de Jesus e pedem a Jesus para que ele os ensinasse a orar. Veja, irmãos, que inusitado, porque os judeus, eles desde pequeno aprendiam a orar, eles estavam acostumados com oração, e pediam ao Senhor Jesus para ensinar a orar, como o João Batista ensinou seus discípulos. Era inusitado, mas o que chama a atenção, o que nós podemos meditar, é a motivação desses discípulos. Porque, queridos, a vida de oração do Senhor Jesus não era uma vida de oração comum. A vida de oração do Senhor Jesus era algo extraordinário, era algo que impactava qualquer um que pudesse estar presente assistindo. O nível de quantidade de horas que o Senhor Jesus orava, a intensidade com que ele orava e os resultados que ele tinha na vida de oração era algo extraordinário, nunca visto antes pelos discípulos. E isso chamou a atenção dos discípulos ao ponto que eles não foram motivados para pedir: me ensina a pregar, me ensina a operar milagres, me ensina. Não, ele pediu: nos ensina a orar. Porque eles ficaram desejosos de ter aquela vida de oração. O Senhor Jesus, ele acordava, o sol ainda nem tinha nascido, ainda nem era dia, e ele já começava o dia orando. Ele já viu o sol nascer orando, diz as Escrituras. O Senhor Jesus orava muito, por isso ele resolvia os seus problemas rapidamente. Passava horas orando, mas quando estava diante de uma situação praticamente impossível, em poucos minutos estava tudo resolvido. Porque ele sabia, ele tinha relacionamento com Deus. E, amados, quando o Senhor Jesus começa a ensinar os discípulos a orar, lá em Mateus capítulo 6, inclusive ali na oração modelo, a oração que nós chamamos de Pai Nosso, vai nos chamar a atenção que ele começa a ensinar a orar, que o propósito da oração não é chamar a atenção da terra, mas é chamar a atenção do céu. Ele também vai nos ensinar que o propósito da oração não tem a ver com o nosso exterior, mas tem a ver com o nosso interior. E o que chama mais ainda a minha atenção é que quando o Senhor dá esse seminário sobre oração em Mateus 6, ele vai nos ensinar que oração é muito mais do que petição e gratidão. Oração é relacionamento com o Pai. Oração é intimidade com o Pai. Petição é importante, a gratidão é importante, fazem parte da oração, mas isso não é oração, isso faz parte da oração. Oração é se relacionar com o Pai. Isso é tremendo, amados. A oração é uma conversa, a oração é um envolvimento com o Pai, e por vezes nós ficamos limitados a pedir e agradecer, pedir e agradecer, e perdemos a oportunidade de ter um relacionamento de pai e filho, de amigo com o próprio Deus. A oração, amados, ela não é somente importante, a oração, ela é fundamental na vida do cristianismo. A oração, ela não é somente uma questão de bênçãos, irmãos, ela é uma questão de vida ou de morte na vida dos cristãos. A oração, ela não é o último recurso de alguém que está desesperado em busca de Deus. Não, a oração é a primeira reação de alguém que é avivado, de alguém que tem relacionamento com Deus. Alguém que tem relacionamento com Deus, que tem vida de oração, não toma decisão sem orar, não faz nada sem orar, ele ora constantemente. É a primeira reação que ele tem, porque ele tem relacionamento com o Pai. Não é apenas a última atitude de um desesperado. E, amados, nós, Igreja do Senhor,
vocês, povo adquirido de Deus, vocês são mais do que vitoriosos, mais do que abençoados. O inimigo, o diabo, o adversário, ele não pode te tocar. Ele não pode me tocar. A Bíblia diz que o maligno não pode tocar naqueles que são gerados por Deus, ou seja, os que nasceram de novo. O maligno não nos toca. Você é protegido de Deus. Contudo, ainda assim, havendo esse muro de proteção em nossa volta, que esse muro de proteção é o próprio Deus, contudo, amados, o diabo não desiste de tentar se aproveitar e tragar a nossa vida. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar, sendo que ele não pode tragar você, porque você é do Senhor, é guardado, é escolhido, é protegido por Deus. A Bíblia nos conta lá no livro de Números que um feiticeiro muito conhecido, famoso na sua região e na sua época, chamado Balaão, também um falso profeta. A Bíblia diz que um rei poderoso, com medo do povo de Israel, que estava chegando, esse povo abençoado que era Israel, contrata esse feiticeiro, esse bruxo, para poder amaldiçoar o povo de Israel. Sendo que aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, irmãos. Sabe, e aquele feiticeiro, percebendo que não seria possível amaldiçoar o povo de Israel, ele fala para aquele rei dos Moabitas: não é possível, esse povo é abençoado por Deus, e quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Irmãos, o mundo reconhece isso, o espírito maligno reconhece que você é de Deus, e ele não pode te tocar. Entende isso? Nós somos guardados pelo Senhor. Não importa feiticeiro, não importa vizinho, não importa a palavra amaldiçoada, não importa encantamento que quem faça sobre a sua vida, não importa o que dizem, você é abençoado, ponto final. Aleluia. Glória a Deus. Contudo, irmãos, aquele feiticeiro que era orientado pelo diabo, ele sabia de algo precioso do mundo espiritual, que muitas das vezes nós como igreja não sabemos, ou sabemos, mas esquecemos porque não praticamos. Ele sabia que apesar daquele povo estar protegido por uma muralha de fogo, por uma muralha de poder, que é o próprio Deus, ele sabia que essa muralha era fortificada por fora, mas essa muralha por dentro era sensível. Eles não podiam invadir, amaldiçoar aquele povo, mas contudo, aquele povo podia sair de dentro daquela proteção. Porque a Bíblia diz, amados, que o diabo não nos toca, mas ao mesmo tempo Paulo vai nos orientar a vigiarmos e não darmos lugar ao diabo. Por que esse muro de proteção de Deus ele é tão forte, intransponível, mas ao mesmo tempo você pelo lado de dentro encostou ele desmorona? E você fica vulnerável às astutas ciladas do diabo. Porque Deus não te coloca numa prisão. Deus te coloca debaixo da proteção dele. Você não é prisioneiro de Deus. Você é filho de Deus. Você tem a proteção do Senhor. Mas você é livre para ficar debaixo da sua proteção ou para sair debaixo da sua proteção. O Senhor não nos obriga a nada. Aleluia. Nós temos o direito de escolher o que vamos plantar. Nós só não temos o direito de escolher o que vamos colher. Porque aquilo que você planta, você colhe. Nós escolhemos o que plantamos, mas colheita é consequência. Amados, aquele bruxo sabia que no mundo espiritual, no reino de Deus, existem princípios. E quando esses princípios são quebrados, são rompidos, logo nós quebramos esse muro pelo lado de dentro. E ele vai aconselhar aquele rei moabita, e ele vai orientar as mulheres lá, midianitas, moabitas, pagãs, a entrar no arraial do povo de Deus disfarçadas, e ali elas vão induzir os homens de Deus a se prostituírem, não somente fisicamente, mas também espiritualmente, caindo no pecado da idolatria, adorando outros deuses.
Por consequência, veio uma praga muito grande sobre aquele povo que tirou milhares de vidas. Eles sabem, irmãos, a mesma coisa que Balaão fez no tempo passado, o diabo continua fazendo hoje. Ele continua preparando ciladas, ele continua preparando armadilhas com o propósito de fazer com que eu e você quebramos esses princípios espirituais, rompemos com o relacionamento com Deus e aí ficamos vulneráveis a ele, dando lugar ao diabo. Veja, estamos protegidos, guardados, mas nós mesmos podemos romper com essa proteção se nós não vigiarmos. Por isso que a Bíblia diz, vigiar e orar. Vigiar vem antes de orar, por quê, amados? Porque se você não vigiar, você não vai orar. A vigilância é para você não cair nas astutas ciladas do diabo. E você sabe o que acontece? O propósito do diabo hoje é tirar a vida de oração dos filhos de Deus. Porque quando a igreja deixa de orar, quando o Filho de Deus deixa de ter uma vida de oração, irmãos, o crente fica vulnerável, fraco. Primeira consequência, frieza espiritual, irmãos. Quando você deixa de ter uma vida de oração, você começa a esfriar na sua vida espiritual. A sua mente começa a ficar, sabe, uma mente secularizada. Uma mente que só pensa nas coisas da terra, só busca as coisas da terra, e só tem prazer nas coisas da terra, esquece as coisas do céu. Por quê? Porque deixou de orar. Olha o perigo que é deixar de orar. Segundo, quando você deixa de orar, a sua carne, que é a natureza pecaminosa, começa a se fortalecer. Porque, irmãos, quando nós nos convertemos, tornamos nova criatura, temos um espírito recriado em Deus, somos justificados, adotados, santificados, porém, contudo, a natureza pecaminosa continua aqui, irmãos. Ela só será retirada por completo na eternidade, quando recebermos um corpo glorificado. Por enquanto, ela continua em cada um de nós. Em cada um de nós. E quando quando eu deixo de orar, essa natureza pecaminosa começa a se fortalecer, ao ponto que ela começa a nos escravizar. E aí nós começamos a pecar, aumentar a quantidade de pecado, e começamos a viver na vida do pecado, não sabemos nem por que não estamos mais conseguindo sair dessa vida, porque a natureza pecaminosa está muito fortalecida, porque ela se fortalece quando deixamos de orar, e o diabo sabe disso. Por isso que ele tenta de todas as formas nos tirar da vida de oração. Você quer ver outra consequência? Quando a igreja deixa de orar, ela começa a viver muitas emoções que são nocivas à sua saúde mental e espiritual. Por exemplo, o medo. O medo. As pessoas vivem apavoradas quando deixam de ter uma vida de oração. A ansiedade, a inquietação, as preocupações com as coisas, com o futuro, com essa vida, não é um medo normal, não é uma ansiedade normal, não é uma preocupação normal, são sentimentos e emoções exageradas, que paralisa a vida, que são tão nocivas que na ciência fisiológica produzem malefícios à sua própria saúde do corpo. Por quê? Porque deixamos de ter uma vida de oração. Olha como o diabo sabe as consequências da falta de oração. Por último, não que seja o último, mas por conta do tempo, quando você deixa de ter uma vida de oração, a sua mente vai ficando cauterizada. Sabe o que é isso, amados? Uma mente cauterizada? É porque você vai se tornando cada vez menos sensível às coisas de Deus, às verdades espirituais. Vai se tornando insensível, é como se fosse uma pele que vai ficando morta. Então ela nem sente mais, pode espetar, bater, ela está dura, não tem mais vida. A mente vai se tornando cauterizada, ela nem percebe mais o estágio avançado de como ele está frio e longe de Deus. E o fim disso é a morte espiritual. Veja como o inimigo é astuto, é sagaz, ele sabe o que ele está fazendo. Tudo o que ele quer, irmãos, é fazer você parar de orar, ou orar pouco. Porque se você parar de orar, ele não precisa tocar no muro que protege você, até porque ele não tem poder para superar esse muro, mas ele sabe que você mesmo por dentro abre e fica vulnerável para ele. E ele vai usar algumas estratagemas
que nós queremos compartilhar, essas coisas parecem normais, simples na nossa vida diária, mas por trás está a ação do próprio diabo, orquestrando tudo para fazer a gente diminuir a nossa vida de oração, ou até mesmo parar de orar. A intenção dele é fazer com que você não ore, mas se ele não conseguir, pelo menos ele vai tentar anular a eficácia da sua oração. E é isso que nós vamos tratar. Primeira situação que ele se aproveita, a pressa, a falta de tempo. Então, falado em nosso meio hoje, não é verdade? A gente diz popularmente que a gente não tem tempo para nada, né? Por quê, irmãos? Porque nós não sabemos administrar o tempo. Nós nos ocupamos demais, nos enchemos de tarefas e o inimigo está feliz com isso. Quanto mais tarefa a gente tem, para ele é melhor. Quanto menos sabedoria nós temos para administrar, para remir o nosso tempo, para ele melhor. Porque a falta de tempo faz a gente dar essa desculpa para não orar. Não posso orar porque eu não tenho tempo, na correria, a vida está muito corrida, eu não tenho tempo para orar, e ele vai se aproveitando dessa situação normal da vida e vai batendo palma. É isso mesmo, é orar para quem? Vai correr atrás da sua vida, vai resolver sua vida, vai ganhar seu pão, vai correr, porque ele quer que você fique sem orar. E amados, existe uma mulher, a mãe de John Wesley, Susana Wesley. John Wesley, o fundador da Metodista Wesleyana. Essa mulher tinha 19 filhos e esposa de um pastor. Sabe que esposa de pastor não, é difícil, é correria a vida, né? Com 19 filhos. E essa mulher conseguia tirar 1 hora por dia para orar todo dia, irmãos. Todo dia. Não é à toa que os filhos dela foram tão abençoados como foi, e nós estamos aqui lembrando dela. Porque tempo é uma questão de prioridade, irmãos. Se a oração, se o relacionamento com Deus, se a intimidade com Deus, se isso é prioridade para a sua vida, você vai tirar tempo com Ele. Quando nós não tiramos esse tempo, ficamos com essa vida corrida, ainda vamos orar e queremos orar apressadamente. Porque a vida está corrida, não tem tempo, e chegamos na presença de Deus, queremos orar rápido e sair correndo. Irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos nos apressar na presença do Rei. Sabe, melhor do que a resposta da oração é a oportunidade de estar na presença dele, o privilégio de estar na presença do Rei. Aleluia! Isso é tremendo, irmãos. Não devemos nos apressar, mas o inimigo usa isso. Você quer ver outra situação? Procrastinação. Você acorda com um propósito, coloca o propósito da sua vida, vou orar todo dia de manhã. Quando chega de manhã, depois do café. Aí depois do almoço, não vou resolver isso aqui, depois, quando vê, chegou a noite, e você está assim, Senhor, obrigado por tudo, abençoa meus filhos, minha vida, e amém. Pediu e agradeceu e dorme. Cadê a relação de intimidade? Você tem algum amigo, alguma pessoa muito próxima, e você só chega perto dele para pedir, para falar obrigado? Isso não é amigo, isso não é relação. Relação é muito mais profundo do que isso, vai muito mais além. O inimigo se aproveita dessas situações naturais que todos nós passamos para tentar impedir que você ore, mas se você não cai nessa cilada, nessa estratégia dele, ele usa outras. Aí ele vai querer fazer o quê? Anular a sua oração. Você está orando, venceu essas primeiras estratégias de Satanás, mas agora ele vai tentar anular, fazer com que a sua oração não tenha efeito, não tenha efeito, não seja eficaz diante de Deus. Primeira coisa que ele faz, Provérbios 28, 9 diz assim, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações será abominável. Olha, irmãos, sabe o que ele induz o povo a fazer? Ser indiferente à palavra do Senhor. Quando o povo desvia o seu ouvido, a sua mente, a sua prioridade da palavra, as suas orações são abomináveis diante do Senhor. Olha que coisa terrível. E o inimigo sabe disso. E a maioria dos irmãos pega a Bíblia e leva para casa, só pega de novo, irmãos, quando vem para o culto. Deixa ela encostada em casa. A maioria dos irmãos que eu converso não ouve pregação, não gosta de ouvir mensagem. A maioria não acompanha live, não acompanha culto ao vivo das suas próprias igrejas. Por quê, irmãos?
Porque são indiferentes quanto à palavra. O inimigo coloca essa mentira de que para quê? Vai perder tempo, é a mesma coisa, não muda nada, fica lançando essas setas e a pessoa vai se tornando indiferente à palavra. A pessoa não medita na palavra. O Senhor não mandou ler, mandou meditar de dia e de noite na palavra. Você pega um texto, você fica ruminando aquele texto, meditando na palavra, porque que a palavra merece, a prioridade que a palavra merece. Se nós formos indiferentes à palavra, à pregação, o pregador está pregando, a pessoa está pensando no trabalho de amanhã, está pensando no problema de ontem, não tem reverência, não tem dedicação à palavra. O inimigo está batendo palma, está alegre, não precisa fazer nada, porque ele sabe que no mundo espiritual, quem é indiferente à palavra, a oração é abominável. Ou seja, ele corta a sua relação com Deus. E se cortou sua relação com Deus, você está completamente vulnerável. Olha a importância de meditarmos na palavra e de priorizarmos a palavra na nossa vida. Quer ver outra situação da armadilha que ele cria? Relacionamentos quebrados. Todos nós conhecemos bem 1 Pedro 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, marido, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-as com honra, com a parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Irmãos, que forte, irmãos. As nossas esposas, nossas companheiras, meninos, maridos, homens, varões de Deus, são filhas do Todo-Poderoso. Aleluias. Irmãos, elas são a menina dos olhos de Deus, são joias preciosíssimas. Se eu quero que Deus ouça a minha oração, se eu não quero que a minha vida de oração seja interrompida, eu tenho que tratar a minha esposa, irmãos, como um tesouro, como uma rainha, como uma princesa. É o que o Senhor nos ensina. E o inimigo sabe dessa verdade. Então tudo que ele quer é que você trate mal a sua esposa. Tudo que ele quer, não precisa fazer mais nada. Você tratou mal a sua esposa, a oração está interrompida. Olha a sua situação. Se você fosse casado com a filha de um traficante perigosíssimo, matador, e tivesse maior carinho pela filha dele, e que soubesse tudo o que acontece com a filha dele, você ia tratar a filha dele assim, maior carinho de todos. Se a sua esposa fosse a filha do empresário mais poderoso do Brasil, e você tivesse um bom cargo naquela empresa, você ia tratar a filha dele assim, você ia ser paciente, você ia ter bondade para com ela o tempo todo. Mas veja a situação, irmãos, as nossas esposas é filha do Todo-Poderoso, irmãos, e que está nos contemplando o tempo todo, não só o que nós fazemos, mas até o que nós pensamos. Até o que nós pensamos. Ele é o nosso sogro, irmãos. Olha a situação. Então, o inimigo, ele vai tentar de todas as maneiras mostrar os defeitos da sua esposa. Vai tentar aflorar os defeitos dela para você. Por quê? Porque ele quer que você seja um investigador, quer que você seja um detetive mesmo, que você fique investigando todos os defeitos da sua esposa, e depois quer que você tenha uma atitude de promotor de acusação, para ficar acusando todos os defeitos dela. E por último, ele ainda quer que você seja um torturador da sua própria esposa. E ele bate palma, usa a sua capacidade de engano, de enganar, sabe, para lançar pensamentos na sua mente. Um propósito simples: você não trata com amor e com paciência a sua esposa, logo a sua oração é cortada, o seu relacionamento com Deus é cortado, o seu muro de proteção cai e você fica vulnerável às astutas ciladas do diabo. Queridos, vigie. Ainda que pareça difícil, trate a sua esposa com todo amor e carinho, como se fosse, porque ela é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz em Timóteo, 1 Timóteo 5,8, que quem não cuida da sua casa, irmãos, é pior que o ímpio, é pior que o incrédulo, negou a fé.
Olha a situação, irmãos. Veja como o inimigo sabe dessas coisas que parece simples, parece dia a dia, parece que não tem nada a ver, parece que é bobagem, mas no mundo espiritual não tem bobagem, irmãos. Tem princípios que, se forem obedecidos, você recebe a bênção, mas se não forem obedecidos, você dá lugar ao diabo, dá legalidade. Quarto, a falta de arrependimento. Olha como o inimigo é sujo, como ele trabalha. Salmo 66, 18 diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouvirá. Olha o que o salmista está dizendo, que se ele acalenta o próprio pecado no coração dele, o Deus não escuta a sua oração. A oração é interrompida. O que é acalentar o pecado, irmãos? É falta de arrependimento. Sabe, a pessoa peca ao invés de se entristecer, porque essa é a ação do Espírito Santo em nós. Ao invés de se entristecer, de se arrepender, de confessar e de deixar essa prática, não, ele justifica. Não, eu fiz por isso, eu fiz por aquilo, eu fiz porque mereceu, eu fiz porque é justiça. Não tem nada a ver, não vejo errado disso não. Mesmo a palavra falando, mesmo o pastor orientando, a pessoa insiste em justificar o pecado. E quando você está fazendo isso, você está acalentando, irmãos. Quando você acalenta o pecado, a sua oração é cortada. E o tempo todo o diabo está lançando seta na nossa mente, irmãos. Mas ele não lança a seta como um pensamento assim, eu sou cabeludo e estou te falando. Não. Ele fala na primeira pessoa. É como se fosse o seu próprio pensamento. Você pensa até que é você mesmo que está pensando. Eu não sou bobo, eu sou... Não. É o seu pensamento, você pensa que é o seu pensamento, mas é uma seta do diabo, porque o que ele quer é que você não se arrependa, é que você justifique o pecado, como fez Adão. Adão, quando pecou, ele fala o que para o Senhor? Ele justifica. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, ele tira a culpa dele e lança na mulher e lança no próprio Deus. Ele, ao invés de se arrepender, de se entristecer, de confessar, não, ele justifica, e o inimigo sabe que isso interrompe a sua oração. Quinto, o inimigo também trabalha com a própria síndrome de Adão. Adão, quando ele peca, o que ele faz? Deus vai procurar ele normalmente, como de costume, diz a Bíblia, mas Adão se esconde, irmãos. Adão se esconde de Deus. Sabe, existe um demônio, um espírito de acusador, que ele trabalha assim. Ou ele vai tentar fazer você ser indiferente ao pecado, justificar, nem está nem aí para o pecado, ou ele vai fazer você se sentir culpado num nível muito superior ao normal. Ele vai querer te acusar, te mostrar que você não tem jeito, que você pecou e vai pecar de novo, que não tem jeito para você, que Deus te abandonou, que Deus não te ama e que você não é digno de estar na presença dele. Logo, o que ele quer? Que você não ore. Porque se você tiver esse pensamento depois do pecado, irmão, você vai fazer o quê? Vai fazer igual Adão, vai se esconder de Deus. E como que o homem se esconde de Deus hoje, irmãos? Deixa de orar. A pessoa pecou, ou ela age de um jeito ou ela age de outro. Por quê? Porque a influência do diabo, ele logo para de orar. Deixa de orar, corre, se afasta de Deus. Isso é um demônio, irmãos. E nós vencemos isso vestindo a couraça da justiça, de Efésios 6,14. A Bíblia diz que nós temos que nos revestir da couraça da justiça. O que é a couraça da justiça, irmãos? É o entendimento da palavra de Deus, de que Deus não olha para você e para mim através da nossa própria justiça, mas da justiça de Cristo que foi imputada em você. Não é porque você acerta em tudo ou porque errou que isso Deus vai te olhar diferente. Não é. Deus olha sempre o próprio sangue de Jesus que está sobre a sua vida. É a justiça de Cristo imputada em você. Então, isso não é contraditório a parte 4. Por quê? Porque quando você não reconhece esse pecado, você mesmo está sendo um coração duro diante de Deus. Mas quando você reconhece, se entristece, seu coração está quebrantado. E a Bíblia diz que um coração quebrantado, ó, Deus não deixe pressa, irmãos, jamais. Deus está de braços abertos. Não deixe o diabo contar essa mentira para você, porque ele não é só mentiroso, ele é o próprio autor da mentira, ele é o pai da mentira, irmãos. Então ele está contando essa mentira para você parar de orar. Mas o pai está lá como o filho pródigo, de braços abertos. O filho pródigo errou,
errou, pecou, se afastou, mas quando ele se arrepende, quando ele volta para o pai estava lá com a polícia para prender ele, para matar ele. Não, o pai estava lá de braços abertos esperando. É assim que Deus sempre está quando nós pecamos, de braços abertos, esperando com que nós nos arrependemos, com que nós nos achegamos perto dele, reconhecendo o nosso erro, pedindo perdão e ali sendo transformado por ele, irmãos. Deus nos ama e ele é gracioso, ele é perdoador, ele é rico em perdoar. A graça de Deus nos constrange, o amor de Deus nos constrange. Então não permita nem que o diabo faça você mesmo acalentar o seu pecado, justificando por conta do outro, e nem que você se afaste e deixe de orar se achando a pior pessoa da humanidade, que isso é coisa do diabo. É ele que tenta fazer isso. 1 João 1,9 diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, louvado seja o Senhor. Olha como nosso Deus é bondoso para com os seus filhos. Entende, irmãos? Não sei se eu estou conseguindo ser didático, mas você é guardado, é protegido pelo Senhor. Tudo que o diabo quer é preparar uma cilada para que você mesmo saia dessa proteção, para que você fique vulnerável. E ele não vai chegar apresentando o seu diabo, é através dessas situações normais da vida que ele te impede de orar ou ele anula a sua oração. Agora, quando nós conseguimos vencer essa batalha espiritual, conseguimos ter uma vida de oração, existem benefícios, irmãos, maravilhosos. Eu queria concluir essa mensagem só citando aqui alguns desses muitos, eu vou citar uns poucos desses muitos benefícios que existem quando nós vencemos essa guerra e conseguimos ter uma vida de oração, orando sem cessar, de dia e de noite, buscando a presença do Senhor. Primeiro, a vida de oração, a oração é detox, está em moda falar isso, né? O nutricionista está por aí, né? A oração é antioxidante, a oração ela é desintoxicante, irmãos. Sabe por causa de quê? Porque quando nós temos uma vida de oração, nós estamos fazendo como 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele o que? As nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas inquietações, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos projetos, nós estamos lançando sobre ele tudo isso. O que acontece, irmão? Você fica leve, você fica uma pessoa melhor, sabe? Você fica uma pessoa mais agradável, porque você fica desintoxicado desses problemas, dessas mazelas que tem na vida, você fica desintoxicado. Você é uma pessoa melhor para o seu cônjuge, para os seus amigos, para os seus irmãos na igreja, porque você está desintoxicado dessa poluição que existe nesse mundo que já é do maligno. Olha que benefício maravilhoso, irmãos. Os próprios terapeutas, psicólogos, psicanalistas, os melhores reconhecem que a oração é a melhor terapia que existe, irmãos, para que a gente possa cada dia nos sentirmos melhor. Segundo, a oração, a vida de oração, ela também tem um benefício maravilhoso. Por quê? Porque ela traz a manifestação da presença de Deus. Entenda que a manifestação da presença de Deus é diferente da presença de Deus, porque Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, mas Ele não está se manifestando em todo lugar. Mas quando você tem uma vida de oração, ou seja, uma vida de relacionamento com Deus, Ele se manifesta na sua vida, aleluias. E quando Ele se manifesta, você experimenta uma alegria diferente, irmãos, porque a presença dEle é abundante na nossa vida, e você recebe alegria, você tem felicidade, irmãos, que coisa maravilhosa, você tem contentamento, você não fica dependente de algo para estar contente, você fica contente com o que você tem, você passa a ter bom ânimo. Olha como a vida de oração é maravilhosa, você tem motivação, você tem bom ânimo para lidar com as situações da vida, você tem esperança. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, você tem esperança, porque a vida de oração, ela te aproxima de Deus. Não é que Deus se aproxima de você, Deus está próximo de nós, Deus se revelou e veio até nós, é nós que nos aproximamos
dele através da vida de oração, e a presença dele traz não só esperança, alegria, mas traz também a paz que excede todo entendimento, irmãos. Que coisa maravilhosa, como nós estamos precisando de ter paz interior. Por fora pode estar guerra terrível, uma atmosfera, mas dentro de nós tem uma paz que excede tudo, é outra atmosfera, é outra dimensão, e isso é um benefício de quem tem uma vida de oração. Quando você tem uma vida de oração que atrai a manifestação da presença de Deus, essa vida de oração te renova, nos renova as suas forças. Sabe, nós que ficamos abatidos, ficamos enfraquecidos, ficamos cansados com essa vida que nós possuímos, a vida de oração, ela renova as nossas forças. Aleluia. O Senhor Jesus mesmo disse: vinde a mim, vós que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Quando nós buscamos o Senhor, temos uma vida de oração, Ele traz renovo. Aleluia. Nós saímos fortalecidos para continuar batalhando, irmãos, que a vida do crente é uma vida de batalha, o reino de Deus é tomado à força. Aleluia. Mas nós somos renovados e fortalecidos quando temos uma vida de oração. Aleluia. Terceiro, a vida de oração, ela traz também uma iluminação na nossa mente. A sua leitura bíblica é totalmente diferente, irmãos. Quando você vai ler a Bíblia, tendo uma vida de oração atuante, eficaz, você começa a ter um entendimento diferente da Bíblia. Você começa a ter discernimento. Por quê, irmãos? Porque você tem relacionamento com o autor da Bíblia. E a Bíblia é um livro vivo, cujo autor está presente. E quando você tem uma vida de oração, você tem relacionamento com quem? Com o autor. Então o autor, ele ilumina a sua mente. E você começa a ler os mesmos textos que você já havia lido antes. Só que eles parecem que tomam vida dentro de você. É um alimento, é uma água da vida, sabe? É algo sobrenatural, irmãos. Algo indescritível, porque você tem uma iluminação da palavra do Senhor. Isso é um resultado da vida de oração. Senão você lê o texto, nem consegue estar lendo, já deixa logo de ler, porque está faltando uma vida de oração. Mas a vida de oração, ela não ilumina a sua mente só no sentido da Bíblia, ela também vai iluminar a sua mente no sentido de te dar sabedoria. Sabedoria para lidar com todas as situações da vida vem através da oração. A vida de oração te dá estratégias para você poder lidar com as questões da vida, irmão. Nós temos que tomar decisões o tempo todo. Toda hora é um desafio novo, é uma situação nova, e nós precisamos de estratégias do próprio Deus, e isso vem através de uma vida de oração. Quando você tem uma vida de oração, o Senhor te dá insights, te dá uma ideia, de repente, do nada, vem uma ideia na sua mente, é uma ideia que muda a sua vida, muda a vida de pessoas que estão ao seu redor. Uma ideia, irmãos, é capaz de mudar a sua geração inteira, sabe? Uma ideia do Senhor, um insight do Senhor define o seu futuro. Olha como é importante ter uma vida de oração. A oração, ela te dá inteligência, é isso mesmo, sabe? Meus filhos estão numa campanha, orando por inteligência, é o que pensa, né? Estou muito feliz com isso. Irmãos, Daniel estava na Babilônia, juntamente com príncipes de todo o mundo, irmãos, que foram levados para lá como escravos, só os mais inteligentes, os melhores. E Daniel, que tinha uma vida de oração, orava 3 vezes por dia, um Daniel que buscava o Senhor em oração, a Bíblia diz que Deus capacitou ele com conhecimento, com inteligência, com sabedoria, que no final daquela preparação, que todos esses jovens estavam sendo preparados para servir o rei, Daniel superava o segundo colocado em 10 vezes mais o nível de inteligência daqueles jovens. A vida de oração nos dá inteligência, conhecimento, sabedoria, insight, estratégias. Olha como é bom orar, irmãos. Temos que orar. Lutero dizia que ele era um homem tão ocupado que ele tinha que orar, ele não podia fazer nada antes de começar a orar, dado a sua necessidade
de ter insights, de ter revelação, de ter entendimento da parte de Deus. É muito importante com que nós tenhamos essa vida de oração. Quarto, a vida de oração, ela também fortalece o nosso homem interior. O nosso espírito, irmãos, é fortalecido. Cada vez que nós oramos, o nosso homem interior vai sendo fortalecido. E quando o nosso homem interior é fortalecido, nós vamos andar no Espírito, vamos nos mover no Espírito, irmãos. É uma outra dimensão de vida. E quando você se move no Espírito, você se torna uma terra fértil. E o Espírito que habita dentro de você tem a liberdade de produzir o quê? O fruto do Espírito. E aí você começa a se tornar uma árvore frutífera, que faz sombra. Todo mundo quer estar perto de alguém que produz fruto do Espírito. Sabe, porque você tem fruto, tem amor, tem humildade, tem mansidão, tem domínio próprio, tem longanimidade, tem benignidade. Você é uma árvore frutífera, você é um oásis no deserto. Olha como é importante uma vida de oração. E isso acontece, irmão, de maneira natural. Vai fluindo, porque o Espírito tem liberdade dentro da gente. Quinto, é por meio da oração que nós somos fortalecidos, capacitados no poder de Deus, irmãos, para fazer a obra do Senhor. Não dá para fazer a obra do Senhor sem ser revestido de poder e autoridade do próprio Senhor. E esse poder e autoridade que vem de Deus, irmãos, ele só é liberado sobre a vida de quem tem relacionamento com Ele. Se você não tem relacionamento com Ele, não tem esse poder, essa graça, essa ousadia de fazer a obra. E a obra de Deus, irmãos, não se limita a pregar, a louvar aqui no púlpito, a cuidar da casa de Deus, fazer os serviços dos obreiros, do diácono, das professoras, das crianças. Isso tudo é maravilhoso, é tremendo, é poderoso. Deus ama quem faz isso, Deus se agrada, melhor dizendo, Deus se agrada de quem faz isso. Inclusive Ele é galardoador, irmãos. Ele é galardoador daqueles que servem na obra. Ele tem esse prazer de galardoar. Mas só que a obra de Deus ainda é mais. Você faz a obra de Deus na sua casa, você faz a obra de Deus no seu trabalho, você faz a obra de Deus aonde você colocar a planta do seu pé. E não dá para fazer a obra de Deus sem poder do alto, sem capacitação do alto, sem revestimento do alto, irmãos. Você precisa ser revestido de poder para poder fazer a obra aonde você estiver. Aonde você botar a planta do seu pé, o mundo espiritual sabe que ali tem um soldado, tem alguém que é representante do céu, que é embaixador do céu, e que está revestido de poder e autoridade do Senhor Jesus, não por mérito dele, mas porque ele tem relacionamento com o Todo-Poderoso, com aquele que é e que há de ser sempre o eu sou. Tem relacionamento. Isso só é possível através de uma vida de oração. Todas as áreas da sua vida recebem bênçãos de Deus por meio de uma vida de oração. Olha como nós deixamos de ser abençoados porque oramos pouco, mas oramos muito pouco, irmãos. Precisamos orar mais, sabe? São muitos os benefícios. Eu concluo com o sétimo. Por conta do tempo, através da oração, nós podemos fazer algo extraordinário, irmão. Sabe o que? Você pode visitar o seu futuro através da oração. Às vezes nós perdemos tempo com preocupações com o futuro. Não, preocupação não visita o futuro, atrapalha o presente. Mas quando você fala com Deus sobre o seu futuro em oração, você visita o seu futuro. E quando você visita o seu futuro através de oração, você desarma as bombas, sabe, ciladas, estratagemas. Você desembaraça a sua vida lá no futuro, estando aqui no presente. E isso é poderoso, irmãos. Eu tenho vivido coisas na minha vida hoje, em todas as áreas da minha vida, irmãos. Coisas que eu visitei lá atrás. Lá atrás eu já havia visitado essas situações que estão acontecendo na minha vida hoje.
coisas extraordinárias. Lá atrás, eu já estava pelos olhos da fé, através da oração, conversando com o Senhor, que para Ele não existe passado, presente nem futuro. Estava com Ele meditando no meu futuro, orando sobre o meu futuro, e eu tenho colhido coisas hoje, que eu falei com Deus lá atrás. Ainda hoje eu já estou orando com Deus, continuando visitando o meu futuro, visitando o futuro dos meus filhos e deixando lá presente brindes de oração para a vida dele. Porque tem coisas que você ora hoje, você vai colher hoje. Tem coisas que você ora hoje, vai colher amanhã. Mas tem coisas que você ora hoje, vai colher daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Mas vai colher, porque você visitou o seu futuro em oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Será que nós temos visitado o nosso futuro e deixado lá presentes para nós mesmos? Ou temos abandonado o nosso futuro? Sabemos, nós precisamos fazer isso. Precisamos orar mais. Esse era o propósito da mensagem de hoje. Uma mensagem que pudesse, mexer comigo, mexer com a minha família, mexer com a gente nesse propósito de orarmos mais. Vigiando, porque o inimigo vai trabalhar para tentar impedir de todas as formas a gente de orar ou anular a nossa oração. Mas ele está repreendido na autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor visitou essa igreja através da sua palavra e ele falou poderosamente e hoje nós sabemos, ele se revelou e nós vamos melhorar a nossa vida de oração. Quero concluir a mensagem, mas eu não vou sair daqui sem falar sobre a pandemia, pastor, só um minuto. Irmãos, estamos vivendo essa pandemia e é um momento que você só ouve morte, não é verdade? Televisão, jornal, conhecido, o tempo todo é só morte. Queridos, em nenhum lugar na Bíblia nós observamos nenhum escrito, nenhuma revelação de que quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso corpo se torna imortal. Você já leu isso na Bíblia? Eu não li. Porque quando nosso corpo continua perecível e vai morrer igual qualquer outra pessoa. Na verdade, os únicos que eu que eu ouvi através da Bíblia ali que não morreu, foi Enoque e Elias, que foram arrebatados. Os demais, irmãos, morreram todos. A morte é uma consequência natural do pecado. Se vai morrer de Covid ou vai morrer de qualquer outra coisa, eu não sei, mas a morte é algo natural. Nós precisamos entender isso, irmãos. Senão nós ficamos muito apavorados com essas questões. Eu não conheço ninguém que não tenha morrido. Nós vamos morrer, as pessoas morrem. Mas, contudo, nós que somos igrejas do Senhor, precisamos ter o entendimento, estar lembrando, irmãos. A gente sabe, mas a gente não lembra. A gente precisa estar lembrando sempre que a chave da vida e da morte está na mão do Senhor Jesus. Aleluia. É Ele que tem a chave da vida e a chave da morte. Irmãos, a chave da vida e da morte não está na mão de médico, não está na mão de vacina, não está na mão do coronavírus. Não é o coronavírus que decide o dia da nossa morte ou da nossa vida. A chave da morte e da vida está na mão do Senhor Jesus. Aleluia. Não importa se a pessoa está entubada, não importa se não tem material médico, não importa se os médicos desenganaram, a chave está na mão do Senhor, e é Ele que decide, eu libero ou não libero, eu trago Ele para mim ou não trago Ele para mim. Não é a situação desse mundo que decide o dia da nossa morte. A chave continua na mão dele. A chave continua na mão dele, irmãos. Se você tem um ente querido, conhecido, ou se você mesmo passar por uma situação dessa, entenda, a chave está na mão do Senhor Jesus. E nós precisamos confiar nele. Confiar que Ele sabe o que faz. Ele controla, Ele reina, Ele governa, como foi falado aqui hoje. Ele não perdeu o controle da situação, irmãos. Vocês acham que o Senhor Jesus não sabia disso? Ele sabe muito mais, até o que nós nem sabemos, Ele sabe tudo, e Ele está no controle. Ele diz que nós não precisamos temer o que mata o corpo. O coronavírus pode matar o que, irmão? O corpo. Mas nós devemos temer o próprio Senhor, andar em reverência e obediência ao próprio Senhor Jesus. Só Ele, irmãos, que pode fazer o corpo e a alma perecer no inferno. Ele que tem o controle de tudo, é Ele que tem a chave. Então nós temos que parar de andar por medo, parar
parar de andar temerosos, amedrontados e ter a certeza de que o Senhor está no controle. Isso não quer dizer que você vai tentar a Deus, de maneira alguma. O próprio diabo, certa feita, falou o que para o Senhor Jesus? Pula do pináculo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem, ele vai te proteger, não vai deixar você quebrar um osso, não vai deixar acontecer nada. Mas o que o Senhor disse para ele? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não estamos aqui para tentar ao Senhor Deus. Vamos respeitar, vamos amar, vamos agir, vamos fazer o que tem que ser feito, mas não vamos andar com medo de nada, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, irmãos? Se vocês receberem essa palavra, aplauda ao Senhor, glorifique o Senhor.